Eu saúdo a igreja com a paz de Cristo, amém? Vamos todos ficar de pé e abrir lá em Salmos 95. Todos encontraram? A palavra nos diz assim: vinde e cantemos alegremente ao Senhor. Cantemos com júbilos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graça e celebramos-nos com salmos de louvor. Amém? Nesta noite nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então toda honra, toda glória, toda adoração nós temos que dar ao nosso Deus. Que Ele venha mesmo em nossas vidas, para que nós possamos mesmo nesta noite dar o melhor de nós. E agradecer sempre por Ele ter dado esse dia maravilhoso, essa noite, para que nós estamos aqui junto como a igreja, reunido para louvar e engrandecer o nome dEle. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai altíssimo, nós te louvamos, nós te adoramos, Deus, por mais um dia, Senhor, o qual o Senhor nos deste, Pai. E de estarmos aqui, Pai, reunidos, Pai, mais uma vez, para te louvar e exaltar o teu nome. Toda honra, toda glória seja dado a ti. E nós queremos, Deus, que o Senhor venha ministrar em nossas vidas, Pai, através dos louvores, através da palavra, Deus, que nós possamos sair daqui edificados diante da tua presença, Pai. Nós te exaltamos, Pai, te pedimos que o Senhor fique conosco, nos abençoe, Pai, nos direcione, Pai, na tua presença, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É muito bom estarmos na casa do Senhor, o adorando de todo o nosso coração, amém? Melhor ainda é sabermos que o nosso Jesus Cristo, que vive, que ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente, morreu por amor por cada um de nós. E esse Cristo vive e reina e sempre reinará para todos sempre, amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Declare: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Aleluia. Tu és Deus, Senhor. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém? Alguém nos visita pela primeira vez aqui entre nós? Por gentileza, levanta sua mão aqui. Obrigado por tua presença, tá bom? Só recebi uma lembrancinha da igreja. Mais alguém? Ali também. Obrigado pela presença de vocês. Mais alguém? Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Que vocês possam estar retornando mais vezes. Aqui. Ali também. Você deseja preencher esse formuláriozinho? Entregue para a irmã Iraci, por gentileza. Irmãos, e como igreja, a gente precisa também convidar pessoas. Amém? Como igreja, a gente precisa falar do Evangelho de Cristo. Irmãos, eu louvo a Deus por sua vida, porque um momento como esse, de pandemia, de chuvinha, né, eu vi várias pessoas. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos. Nós vamos falar só qual é a minha vocação. De repente eu penso assim, bom, eu já tenho uma idade suficiente, não precisa mais nada. Será? Será que eu já tenho um exemplo, 60, 70, 80? Há pessoas trabalhando ainda nessa idade e fazendo outras coisas, cursos e muitas outras coisas também. E tem muitos testes na internet, testes interessantes até em relação à vocação. Mas nós vamos falar um pouco mais focado na vocação ministerial também. Isso é todos, tá? Não somente pastores, missionários, não, todos os cristãos. Quando Jesus chama aqui, Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. Amém, irmãos? Preciso de um feedback aí para a gente, dar um... Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Feche seus olhos. Peço para que o Espírito Santo fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença e nós colocamos também a Tua palavra, para que o Senhor possa, ó Pai, estar nos dando, ó Deus, sabedoria, discernimento, tudo relacionado, ó Pai, à Tua palavra, ó Deus, tudo aquilo que precisamos entender, ó Pai, a necessidade que necessitamos de entender a Tua palavra, ó Deus.
Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos estar entendendo um pouco mais, ó Deus, daquilo que o Senhor deixou para nós aqui, ó Pai. Que Teu Santo Espírito haja no meio da Tua igreja. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, fale conosco nessa noite, iluminando mentes e corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, será que eu tenho desenvolvido um apetite insaciável pelas Escrituras? Será que eu tenho desenvolvido isso? A primeira coisa, né, será que eu tenho deixado de lado a palavra? Será que isso é primordial na minha vida, por exemplo? Às vezes os cristãos dizem que são chamados para serem seguidores de Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus, eu fui chamado. Mas, chamado por quem? É uma pergunta que eu preciso fazer. Eu sou chamado por quem? Sabe por quê? E o irmão Cláudio está aqui, pode dizer também isso. No seminário, pessoas entram, às vezes ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, se formam, de repente abandona o ministério. Quem chamou? Será que foi Deus mesmo? Ou um ato de emoção? É lógico que a gente sabe que tem outros fatores, né, que envolvem isso. Mas será que o meu chamado como cristão, eu tenho desenvolvido esse chamado? Então a gente precisa entender, ninguém pode chamar a si mesmo, ninguém chama a si mesmo. Olha, eu me chamo e eu estou indo. E não é somente na área vocacional, na área espiritual também, que a gente precisa entender muitas outras áreas. Há jovens nos assistindo aqui também. Qual que é a minha vocação? O que eu penso? Às vezes, irmãos, as pessoas falam assim, com 13, 14, 20 anos, o que eu quero ser da vida? Eu não sei. De repente você está num trabalho, amém. Eu não quero sair de lá, estou satisfeito. Mas se você não quer, não, eu quero outra coisa, qual a minha vocação? O que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer? Será que aquilo que você, por exemplo, estuda hoje, você gosta de fazer ou não? Eu não posso entrar numa profissão, por exemplo, pensando somente no dinheiro. Não funciona, porque eu vou trabalhar desanimado, desmotivado, qualquer coisinha que o meu chefe ou o patrão falar, eu já vou me rebelar. Então, somente pelo motivo do dinheiro financeiro, não é legal. Então, a gente precisa entender a nossa vocação, para que dê certo. Eu amo aquilo que eu faço. Eu tenho feito o melhor, independente se é para a pessoa, se não é. A Bíblia fala sobre isso. A gente precisa fazer como para o Senhor e não para homens. E aí eu vou fazer o melhor ainda, independente de onde eu estiver. Então, esse tipo de coisa deve fazer parte da vida do cristão. Lá em João capítulo 15, versículo 16, diz assim: vocês não... Está até grifado ali agora. Vocês não me escolheram. Não foram vocês que me escolheram. Mas eu, Jesus dizendo, eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A pergunta é, eu tenho frutificado na obra de Deus? Isso é coisa, o pastor que deve evangelizar, o irmão lá que deve evangelizar, que gosta de evangelismo negativo. Todos nós podemos fazer isso, e principalmente agora, que a gente tem trabalhado muito nessa questão digital, nas nossas mídias sociais, a gente tem pessoas, irmãos, um comentário que você faz numa rede, a pessoa começa a perguntar coisas no particular que você fica abismado. Falou, pastor, isso está na Bíblia, não está? Tá. Pessoas não leem a Bíblia, a maioria que estão aí fora, eles não têm o hábito. E eles pedindo ajuda, a gente pode ajudar. A gente tem esse princípio, essa ética de ajudar, essa norma. Então, a gente pode fazer isso. Então, Jesus é quem chama e vocaciona os seus discípulos. Ele que está vocacionando, chamando. E vocação é relativo à tendência natural que direciona alguém, por exemplo, para uma profissão determinada. Para aquilo que você está fazendo, onde você está hoje? Você ama fazer aquilo que você faz? Eu não trabalho, eu sou do lar. Amém. É um trabalho. E muito trabalho, a gente sabe. Também não deixa de ser, é um bom trabalho. Para desempenhar, por exemplo, uma função específica, um trabalho específico. Então, para ser chamado por Jesus, a gente vê algumas condições básicas. Primeira delas, primeira condição, Jesus nos chama para o arrependimento e a fé nele. Primeira condição para ser um discípulo de Cristo, para que as pessoas
vejam em nós a luz de Cristo. Será que alguém lembra daquelas lâmpadas antigas que tinha que limpar? É incandescente, né? É que fala? Aí tinha que brilhar, limpar, porque não brilhava mais. E às vezes hoje a igreja está sem brilho, porque Cristo está iluminando e a nossa luminosidade não passa. Então a gente precisa, pela palavra, limpar essa sujeira que o mundo tem nos abraçado. A gente precisa dessa limpeza, para que possamos trazer luz para as pessoas. Olha, Jesus pode te guiar nessa questão aqui, ó. Vem por aqui, ó. Jesus, ele ilumina, a palavra de Deus ilumina nossos caminhos. Lá em Salmo fala isso. E será que eu tenho iluminado pessoas? Eu tenho sido bênção para as pessoas? Marcos capítulo 1, o versículo 14 e 15. Interessante que aqui está falando depois que João foi preso. Aqui não está falando que depois que João foi pregar num estádio, depois que João foi para uma palestra, depois que João foi para um hotel 5 estrelas, não. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando, falando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Qual que é a mentira maior que o diabo está lançando hoje sobre a igreja? Ou sobre as pessoas? Que o céu não existe, que o inferno é aqui mesmo, que morreu, acabou tudo. E as pessoas não se arrependam. Elas não creiam nas boas notícias, nas boas novas do Evangelho. Então, se eu tenho as boas novas, eu tenho esse Evangelho dentro de mim, mesmo sendo frágil, um vaso de barro frágil, eu preciso estar transmitindo isso. Em arrependimento e fé em Jesus. Fé em Jesus, não fé em mim. Eu tenho tanta fé em mim que eu faço isso, eu faço aquilo. Autoconfiança, auto isso, auto aquilo. A gente precisa colocar nossa fé em Deus. Acreditar que Ele pode fazer as coisas. Então, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando, falando o Evangelho dele, de Deus. O tempo é chegado. Irmãos, não adianta correr, o tempo está aí. Infelizmente, eu sei que cada um tem uma ótica, cada um tem um jeito de pensar, cada um tem um emocional, tem uma parte mental, a gente sabe disso. Mas a nossa confiança está em quem? Eu confio em quem? Em Deus ou numa pandemia de novo que está acontecendo? Uma outra pandemia. Antes não tinha internet. O que eu tenho observado, e isso é assunto para um outro dia, a mídia está jogando terror, pânico nas pessoas. Cuidado. Cuidado com notícias que não vão agregar em nada, só fica sabendo como que está acontecendo. Não precisa ficar 24 horas sabendo, será que morreu alguém hoje? Será que morreu mais um? A gente pira. O cabeçote aqui não aguenta. O processador não vai. Nós temos uma estrutura que, além da nossa estrutura, nós não aguentamos. Nós vamos pifar. Então, cuide com isso. A gente sabe que tem muita falcatrua, muita coisa, mas o vírus está aí também. Mas uma hora a gente fala sobre isso, porque todo mundo já está por dentro desse assunto, né? Então não há caminhada cristã sem esse primeiro passo do homem, por exemplo, do arrependimento e fé. Não há caminhada cristã e não há nem mesmo cristianismo. Não tem como existir. Então, para ser discípulo de Jesus é necessário arrependimento e fé, o que constitui uma condição essencial para a salvação. Lockdown aqui em Araçatuba, sexta-feira, às 23 horas. Pessoas mandando mensagem dizendo que estava em pânico, porque não ouvia mais barulho, estava com medo, o mundo vai acabar e etc. Pode ser que sim, pode ser que Jesus volte, ninguém sabe. A gente não sabe, os sinais estão aí. Pessoas com medo. Eu estava conversando com a Lena, do Zé também, lá em Umuarama, no Paraná, às 20 horas já fechou, as igrejas fecharam. Nesse momento, não. Daqui a pouquinho, as igrejas não abrem mais, não tem culto. Então é lockdown, lá no Paraná. Então a gente precisa orar ao Senhor para que Ele não use pessoas, não Deus, o diabo, não use pessoas que se submetem a Ele o tempo todo, para agravar mais ainda a situação. A gente sabe que precisa de medidas protetivas, a gente sabe. Que se não fizer assim, não vai resolver. Mas a gente sabe também, por outro lado, que as pessoas estão meio que relaxando em algumas áreas.
A gente sabe disso. Mas essas pessoas precisam da nossa oração. Precisam também se arrepender. Elas estão perdidas. Há muitas pessoas perdidas. Tem muita coisa que eu leio, eu não gosto de passar, porque algumas pessoas que estão nessa condição acabam se colocando também, e não é legal. Mas eu sei que lê vários jornais aí, você sabe o que está acontecendo em muitos lugares aí. Países asiáticos, por exemplo, você sabe o que está acontecendo. Então é muito difícil, é muito complicado. Mas por conta disso, a gente precisa firmar a nossa fé em Deus. E arrependimento não é somente pedir desculpas para Deus. Desculpa, Senhor, só isso não basta. Arrependimento é mudança de vida. É abandono das práticas e hábitos que separam o homem de Deus. Na linguagem militar da época, né, de Cristo, a palavra arrependimento significava o quê? Você está indo, você vira as costas e é uma conversão, você volta. O techuvá em hebraico, você volta, retorno para Deus. É assim, porque nós estamos a caminho do inferno. E eu falei uma vez, eu acho muito interessante pessoas fazendo pacto com o diabo. Não precisa, tá? Quem não é de Deus, ele automaticamente já é do diabo, a gente sabe. Então ele já só está indo. O que eu preciso fazer como uma pessoa que entendeu o Evangelho é retornar, voltar para os caminhos de Deus. É isso. É isso que eu preciso fazer. Em outra direção, é mudança de pensamento em relação a Deus e ao pecado, é um retorno a Deus. Fé não é simplesmente o oba-oba que a gente vê, não é isso. Fé, na verdade, é mais do que simplesmente uma concordância intelectual. É muito mais que isso. É mais do que conhecer os fatos da vida de Jesus. Muitas pessoas conhecem a vida de Jesus, que não são cristãs. Você conversa com elas, elas sabem muito bem sobre Jesus, mas ela não tem Jesus na sua vida. Infelizmente. Isso não é para a alegria de ninguém. Elas não têm. Por quê? Então, crer é viver na prática de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Lá em Mateus 6,33, fala isso. Eu preciso crer e viver na prática de buscar primeiro o reino de Deus. Presta atenção nisso, gente. O reino de Deus e a sua justiça. Eu sou justo? Eu sempre falo isso. Eu sou justo? Eu pratico a justiça? Não, então eu não sou justo. Se eu apoio fazer algo errado e eu estou aplaudindo, eu estou aplaudindo coisinhas erradas na TV, gostando, aceitando algumas coisas da minha vida, algumas coisas que eu vou adorando, palminhas, eu não sou justo, eu sou injusto. Aqui está dizendo para quem busca o reino de Deus e a sua justiça. Eu fui justificado por Cristo e agora eu vivo na justiça. Está fazendo isso, mas deixa, faz de conta que nada aconteceu. Isso não existe para quem ama a justiça, isso não tem. Isso não tem. Aquela pessoa que é justa, ela vai ser abençoada por Cristo por conta disso, porque ela pratica a justiça. Ela não fica se enganando ou enganando alguém. Não, está errado. Mas fica aquele papinho mole. Mas é normal. Não é normal. A gente precisa se posicionar e precisa falar. Não adianta nada ficar engolindo aí as coisas que está vindo, que Satanás tem lançado e o povo de Deus fica engolindo. E a gente vai entregando as chaves, como dizia uma canção antiga, nas mãos do diabo. As chaves que nós temos, que a igreja tem, nós vamos entregando, e a igreja vai recuando, ela não avança. Ela não avança. Quando nós entendermos que a gente precisa de arrependimento e fé para viver, vai mudar totalmente as coisas. Tudo vai mudar. É pela fé que nós temos acesso à graça de Deus, esse acesso a Deus, por meio de Jesus Cristo. É pela graça de Deus que nós vivemos. Olha só o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim, olha só que interessante com os nossos dias. Eu não me envergonho do Evangelho. Ponto. Aqui, né? Não ali. Ali é uma vírgula. Eu tenho vergonha do Evangelho? Será que eu tenho tido? O que é Evangelho? É mostrar para a pessoa que ela precisa se arrepender e crer em Jesus. É deixar essa vida que ela está, uma vida de pecado,
e se arrepender e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Por que as pessoas estão dificultando isso? É claro que depois a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, mas por que dificultam isso? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Amém, irmãos? O justo viverá pela fé. Olha, entende a questão da justiça, que é muito mais além do que eu imagino? E quando você vê cristão aplaudindo coisas injustas, é por motivo que às vezes não conhece a Bíblia, não conhece versículos. Olha aqui. Porque pelo Evangelho é revelada a justiça de Deus. Eu estava lá na porcada, não no restaurante. Eu estava lá na lama, no lamaçal. Aí eu saio, sou limpo, Jesus me limpa, beleza. Daqui a pouquinho aí eu lá de novo, no meio da lama. Complica. A gente sabe que é uma luta espiritual. A gente sabe. Mas eu preciso entender esse fato. Eu preciso entender que Cristo me quer para Ele. Então arrepender-se e crer são os maiores desafios de um discípulo de Cristo. Sem fé e arrependimento não há discípulo. Se eu não tenho fé e não tenho arrependimento, logo eu não sou discípulo. Acabou, fechou aí. Acabou o assunto. Então eu preciso entender esse tipo de coisa. Segundo, Jesus nos chama para servi-lo. Interessante que lá fora, eu creio que a maioria já viram isso, né? Quem manda aqui dentro sou eu. Quem manda aqui sou eu. Em Deus, Jesus, é totalmente oposto. Por isso que as pessoas ficam confusas. A liderança de Cristo é totalmente diferente. Quando você acha que você está aqui, você está aos pés de Cristo e servindo as pessoas. O que eu estou fazendo neste momento pregando a palavra, eu estou servindo a vocês, sabia? Eu não estou aqui, ninguém está tirando foto de mim, eu não sei porquê também, né? Ninguém está tirando foto de mim. Estou brincando. Por quê? Será que eu não consigo viver uma vida que exalte a Deus para servir o meu irmão, o meu próximo? Eu posso fazer isso. Eu louvo a Deus por vidas que servem outras pessoas. E essas vidas são abençoadas. A gente vê de longe que essa pessoa é abençoada. Então eu posso servir o meu semelhante. Marcos 1,17 fala assim: e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de peixes. Também, mas de homens, de pessoas que neste momento estão se drogando, que neste momento estão buscando refúgio em algum lugar. E até, eu não gosto de falar isso, mas até suicídio. Neste momento, casos estão aumentando absurdamente. Efésios 4:1 fala assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Eu me pergunto, no meu trabalho, quem eu sou? Quem eu sou lá no meu trabalho? Quando o meu chefe, quem tem chefe? A maioria tem, né? Nós temos. Às vezes o teu chefe pede, fala assim, Otávio, fica uns 5 minutinhos aí a mais para terminar o negócio. Não vou. Dá para entrar mais cedo? Não dá. Essas coisas vão fazer a diferença na nossa vida. Entende? Então, o que eu sou hoje é porque eu plantei lá atrás. E quem eu serei se Jesus não voltar e eu não ir para a glória, quem que eu serei daqui a alguns anos? O que eu estou plantando hoje. Eu falei hoje de manhã, é o melhor momento para você se qualificar, por exemplo, pela internet, fazer cursinhos, e está muito barato as coisas, até graduação, faculdade. Eu vi uma faculdade em duas graduações por R$70. 2 graduações. Em faculdade boa, não é ruim, cursos bons. Então hoje, eu não posso daqui 5 anos ficar culpando o governo, ficar culpando os meus pais, ficar culpando, porque está aí. Então eu posso fazer. Por quê? Para servir.
Então a vida cristã não é só o contemplar a presença divina nos lugares altos, é também um serviço, às vezes no vale do sofrimento, na depressão. Depressão que eu digo a dúvida, a opressão. É nesses momentos que a gente vai lidar como um cristão. Então é nessas horas que eu vou servir, e não somente algo bom, mas também num lugar ruim às vezes. Quando estamos no santuário de Deus, nós devemos ter a convicção que nós entramos aqui neste lugar para adorar, e quando eu saio deste lugar, presta atenção nisso, eu saio com a mesma convicção. Se eu adoro aqui, eu vou adorar em casa. E aqui eu não posso ser desconexo com a minha vida lá fora. Senão eu só estou brincando de ser crente. Isso piora a minha situação. Então, quando nós saímos, devemos ter a mesma convicção, porque nós vamos servir os nossos semelhantes. Mas eu não gosto disso. Eu quero que as pessoas me sirvam. Então, eu sou totalmente alheio à vontade de Deus. Se eu quero mandar nas pessoas, pode reparar nisso. Liderança que manda, autoritarismo, é por um tempo. Não adianta, irmão. Isso é comprovado cientificamente. Livros e mais livros. John Maxwell, por exemplo, um camarada que escreve muito bem sobre liderança, ele fala sobre isso. Não adianta ser um líder autoritário, não resolve. Porque a gente precisa de pessoas que sirvam, por exemplo, aqui no nosso caso, por amor a Deus. Por amor ao Senhor. Então, não é porque você serve aqui na igreja e lá no seu trabalho você vai fazer, por exemplo, relaxadamente as coisas. Não, eu vou fazer o melhor. Porque Deus me deu o melhor, Deus me capacita, então eu vou dar o melhor. Então, o chamado de Jesus é para uma vida de serviço a Ele, em primeiro lugar, e depois aos nossos semelhantes, aos homens. Em Lucas fala sobre isso. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nós estamos falando sobre vocação. As pessoas acham assim, tem muitas profissões que não são profissões. São, na verdade, vocações. É uma vocação. Por exemplo, pastor é uma vocação, não é profissão. Não, se você for no INSS, algum lugar, não está como... Lá não tem pastor. Tem ministro de confissão religiosa, mas é uma vocação. E outras atividades também que vai reconhecer como uma vocação e não uma profissão. Cada um exerça o dom que recebeu. Isso é dom, gente. É dom. Que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Dentro disso, às vezes eu fico imaginando assim, eu recebo alguma coisa, muita coisa ali, eu posso compartilhar com as pessoas. E às vezes, sabe o que eu faço? Eu deixo estragando dentro de casa, criando bichinhos. Às vezes eu tenho roupas, alimentos, que às vezes eu ganho, de repente eu não compartilho. Isso também é um ato de serviço, de servir alguém. Então tudo aquilo, quando você coloca à disposição do seu semelhante, do seu irmão, de alguém, é um ato de serviço. Então exerça esse dom que você recebeu administrando fielmente. Quantas vezes, eu acho que hoje mudou isso, mas antigamente dava um trabalho danado para um irmão, às vezes, levar um outro irmão embora de carro, por exemplo. Se ele morava na terra. Hoje eu acho que a maioria é asfaltado, mas antigamente, você mora onde? Na terra. Não vou colocar meu carro na terra. O irmão Orlando vai lembrar desse tempo aí. As pessoas não queriam colocar o seu carro na terra. Se estivesse chovendo ainda, piorou. Irmãos, são bens que nós administramos. Depois dá para lavar o carro, tranquilo. Mas a gente precisa administrar com aquilo que Deus tem nos dado. Então não é uma simples tarefa ir e aplicar o plano de salvação. Jesus está convocando a sua igreja para resgatar o homem perdido. Você não está aqui neste mundo por acaso. Deus tem um propósito para a tua vida. Entenda isso. E às vezes eu estou lá no meio dos meus amigos ou dos meus familiares e não falo nada, não comento nada, não falo nada, cara feia, cara fechada. Vai piorar, gente.
Isso é mau testemunho para as pessoas de fora, e eles falam, as pessoas falam. Terceiro, Jesus nos chama pela nossa disponibilidade. Jesus nos chama pela nossa disponibilidade a Ele. Marcos 1, 18 a 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Irmãos, às vezes algumas pessoas perguntam, mas por que do nada Jesus chama e as pessoas vão? Eles conheciam quem era Jesus. Porque a liderança, na verdade, na verdade, ela é uma influência. Tem muita coisa envolvida. Então as pessoas imediatamente deixaram, porque conhecia Jesus, sabia quem Jesus é, nem todos, porque nem todos acolheram Jesus. A gente sabe disso. Então, uma coisa que eu gostaria de falar dentro disso, e nós já estamos caminhando para a conclusão aí, não adianta ser capaz e não estar disponível. Não, tenho muita capacidade, mas não quero dispor na obra de Deus. Por outro lado, também é verdade. Não adianta nada eu ter muita disponibilidade e não ter capacidade. Eu estou disposto, mas não vai. Deus capacita. Quando eu me lanço sobre Ele, sobre a obra dEle, Deus capacita a nossa vida, Deus capacita a sua vida. Então essa disponibilidade precisa acontecer. Então muitas pessoas consideradas incapazes acabam realizando uma obra vitoriosa que os considerados capazes. Lembra de Davi? Na escolha ali, chamando, aí não é esse, é aquele lá, ó, que está cuidando de ovelhas, que estava trabalhando, ele não estava dormindo, ele estava trabalhando, tem esse detalhe, eu quero aquele, mas ele, logo aquele, tantos aqui, ó, bons aqui, não, eu quero aquele, porque Deus conhecia o coração, Deus sabia quem era a pessoa. Então não podemos descansar, como eu falei, nisso apenas, eu preciso também me capacitar. Não, eu vou aprender um exemplo, vou aprender violão. Eu vou ficar só no básico? Nas notas maiores e menores, só? Um exemplo? Eu vou fazer um curso. Por que hoje há uma diferenciação gritante, por exemplo, de médicos? Vê a ficha de cada um. Construtores, olha, esse camarada faz uma casa excelente. Encanadores, eletricistas, pessoas que trabalham em casa também, olha, a casa... Por quê? Excelência, sabe? Excelência, ela não faz por fazer, ela faz porque ama, porque gosta. E quando você faz assim, aquilo não é mais um fardo. Aquilo se torna um prazer para você. Porque isso é uma vocação que você tem. Isso é uma vocação. Quando você faz com... Por isso que muitas vezes, eu não teria essa coragem, eu não teria essa... O que você faz aí, não é para mim. Não é mesmo, porque cada um é chamado para uma... na área específica da vida. Então, imediatamente seguiram Jesus. Disponibilidade não é ociosidade, mas prontidão e disposição para o serviço. Como eu falei aqui, Jesus não chama desocupados. E não é somente na área espiritual, gente. Se você vai pedir para alguém ajuda para alguém, não vá naquela pessoa que não faz nada, por gentileza. Isso eu aprendi cedo. Não vá. Vá naquela pessoa que está fazendo alguma coisa, porque ela já faz, então ela vai dar um jeito e vai colocar aquilo que você pediu. Se ela não está fazendo nada, porque ela não está fazendo nada, ela não quer. Entenda. Então, se a pessoa está fazendo alguma coisa, eu vou então passar para essa pessoa que faz alguma coisa. Isso é qualquer área. Qualquer área. No trabalho, pede para alguém que não gosta de... A gente sempre tem aquela pessoa que você sabe que não faz nada, né? No emprego lá. Você sabe que aquela pessoa ela é meio... mata trampo, como diz o outro. Gosta de matar um trampo, pede para essa pessoa fazer alguma coisa, vê se ele faz. Se fizer, é relaxadamente. E dentro da obra de Deus, a gente não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias fala isso. Então, essa disposição precisa acontecer. Ele chama os que estão em prontidão para o serviço de transmitir as boas novas da salvação. Essa boas novas não precisa ficar comigo, irmãos, agora precisa passar. As pessoas morrendo e o evangelho aqui comigo. E a pessoa olha, pai, não sei, cara, hoje
acordei tão mal e não sei o que. Ah, é verdade, que pena, né? Eu vou orar, vou orar. Fica assim. Não dá uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, de consolo. A gente tem, está na palavra aqui, ó. Então, nós como cristãos, a gente precisa, neste momento, por mais que o diabo tenha usado pessoas para dizer que não é essencial a igreja, mas a gente sabe que é. Só quem está na linha de frente sabe como funciona. A gente precisa entender isso, gente. Então, os primeiros discípulos deram prova da fidelidade à sua chamada. Alguns passaram por fraquezas e dúvidas, outros morreram por causa do seu chamado. Apóstolos, profetas, discípulos, morrendo com a cabeça sendo degolado, outro cerrado ao meio, e não era motosserra, que é rápido, né? O corpo, não. De ponta cabeça, a perna aqui, e um serrando de lá, outro de cá. Os mártires da igreja. A gente precisa entender a história da igreja também. Além de entender a história do nosso país, que é automático e óbvio, a gente precisa entender, a gente também precisa estudar a história da igreja. O que aconteceu? Para não viver novamente os mesmos problemas que tiveram no passado, a igreja está passando. Para a gente mudar o rumo da coisa. E último versículo para a gente finalizar. Atos 12, 1 e 2. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Você já viu alguém morrendo por espada? Deve ser muito bom, né? Uma morte rápida. E apedrejado, alguém já viu? Sendo apedrejado? Uma morte deliciosa. Estevão. Morreram pelo seu chamado, por Jesus. Hoje, eu me pergunto isso, irmãos. Quando eu li Heróis da Fé pela primeira vez, eu fiquei me perguntando, se fosse eu, no caso deles, eu morreria também? Ou sairia correndo? E aí? Eu não estou dizendo que, Senhor, manda uma perseguição para a tua igreja. Oh, Deus, mande em nome de Jesus, Pai. Não é isso. Se acontecer, a igreja precisa estar preparada para todas as coisas. Jesus falou isso. Eu vos envio como ovelhas para o matadouro. É bíblico. Não está dizendo, eu vos envio para as Ilhas Caimãs, para a Austrália. Não está dizendo isso. Mas tem as bênçãos também, graças a Deus tem. Mas eu preciso entender esse tipo de coisa. Então a chamada de Jesus é para ser levada a sério. A chamada de Jesus é para todos os cristãos genuínos, comprometidos com a missão, que nós temos uma missão aqui na terra, de proclamar o Evangelho. De repente eu estou conversando com alguém, fale. Sabe por quê? As pessoas estão assim, não vou falar que a pessoa não gosta, mas você é obrigado a ouvir o que ela quer, né? Ela fica falando bobeira o tempo todo, eu sou obrigado a ouvir. Porcarias e porcarias. Aí quando eu vou falar de Cristo, não quero ouvir. Mas as pessoas são assim, falam, e quando você vai falar, fica quietinho aí, ô crentinho. Tá bom. Vamos colocar em pé, irmãos? Uns acham estranho e
E nosso culto, domingo, às 9 às 19 horas, se não fechar. E eu gostaria de convocar, toda a igreja está orando em favor disso também. Não, gente, não se fechar a igreja, eu sei que Deus vai cuidar. Mas e aí? E pessoas que precisam? Pessoas que precisam ouvir da palavra, precisam estar aqui. Entende? Está tendo espaçamento, tranquilamente. Máscara, álcool gel, nós estamos obedecendo os protocolos. Então não tem porquê. Tá bom? Eu quero agradecer muito a sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Tá bom? Levante as tuas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, Deus te abençoe e até quarta-feira às 20 horas, em nome de Jesus, online. Deus abençoe.